espero que de fato você tenha expressado algo que é verdade na sua vida nesse ano. Que se você pudesse fazer um resumo de tudo o que você viveu encerrando 2023, você possa declarar: Deus continua sendo bom. Independente do que aconteceu, das coisas que eu ganhei, das que eu perdi, das alegrias, das tristezas, dos momentos bons, dos momentos difíceis, ao avaliar esse ano, eu posso declarar com certeza: Deus continua sendo bom. Que de fato isso seja verdade para você. E hoje eu quero pensar um pouquinho, olhando aí, a gente está nos nossos últimos encontros aqui nas quartas-feiras. Estamos chegando na reta final de mais um ano. E como você está encerrando 2023? Como você encerra mais um ano? Com que sentimento você encerra 2023? Eu quero te desafiar que você encerre 2023 com duas coisas: com gratidão e com fé. Gratidão pelo que Deus é, pelo que Ele fez, pelo que Ele vai continuar fazendo, e fé, porque nós temos mais um ano pela frente, que nós não sabemos o que teremos, mas temos a certeza de que Deus está conosco e, como bom Pai, continuará cuidando de nós. Amém? Então, querido, encerre 2023 com gratidão e com fé. E como a gente faz isso? Como a gente consegue terminar mais um ano com gratidão e com fé? Sem murmurar, sem reclamar, sem desanimar. Como a gente consegue? Esse texto de Romanos, capítulo 5, diz o seguinte: agora que nós fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, nós agora temos paz com Ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Se há uma coisa que nós recebemos através desse relacionamento com Jesus, daquele momento em que nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, foi a paz com Deus. Hoje nós temos paz com Deus. Isso veio por meio dele. Foi Cristo que nos deu, por meio da fé, essa vida na graça de Deus. Portanto, agora nós continuamos firmes nesta graça e nós reclamamos. É o que está dizendo aí? Nós nos alegramos pela paz que nós temos, pela graça que Ele nos deu. Continuamos firmes para mais um ano, na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência. E é por isso que Deus continua sendo bom, mesmo nos momentos de sofrimento. Porque no momento de sofrimento que Deus trabalha em nós, há paciência, há confiança, há dependência. E Paulo continua: a paciência traz a aprovação de Deus. E quando nós somos aprovados, isso cria em nós esperança de continuarmos confiando, de continuarmos acreditando. Essa esperança em Deus, essa confiança na palavra, ela não nos decepciona, pois Deus derramou o seu amor em nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Querida, é por isso que nós vamos encerrar 2023 com gratidão e com fé. Porque o Deus que nós servimos, Ele não nos decepciona. O Deus que nós servimos derramou em nossos corações o seu amor, a sua bondade. E nos deu o Espírito Santo. O que significa que nós temos a companhia de Deus, o cuidado de Deus todos os dias, todos os momentos. Em nenhum momento, nenhum segundo sequer, nós ficamos sem o cuidado de Deus sobre nós. Portanto, encerre 2023 sendo grato, celebrando. Chega de reclamação, chega de murmuração, chega de focar e de olhar somente naquilo que você acredita que não foi bom. Seja grato,
celebre. E quando a gente olha para esse texto do Salmo 139, eu te agradeço, porque o Senhor me fez de um modo extraordinário, as tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Querido, o seu ano pode ter tido vitórias, derrotas, alegrias, tristezas, conquistas, dificuldades, mas independente das circunstâncias enfrentadas, o nosso Pai não esteve longe de você em nenhum momento. Em todos os dias desse ano, Deus esteve com você, caminhou com você. E a nossa gratidão, então, é pelas bênçãos que nós recebemos, é pela vida que nós temos. Nós devemos ser gratos a Deus pela vida, pelas bênçãos, pelo ar que respiramos, e por Deus estar sempre à frente, preparando o caminho para um novo tempo, para novas conquistas, para novos momentos com Ele. Portanto, querido, ao olhar esse salmista dizendo, eu te agradeço porque o Senhor me fez de um modo extraordinário, as tuas obras são maravilhosas, ele está dizendo, eu te agradeço, eu te louvo, eu sou grato pela minha vida que temos, pelo ar que respiramos, por estarmos aqui. Quais são os benefícios que nós temos em viver isso daqui? Agradeço a Deus em todas as circunstâncias. Em outras versões diz, em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. Quantas pessoas nos perguntaram esse ano, pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? É que você seja grato em todas as coisas. É que você dê graças em todas as coisas. É que você agradeça a Deus em todas as circunstâncias. É que você entenda que Deus está com você em todas as circunstâncias. Nas boas e nas ruins. Mas será que todo ano a gente viveu isso na prática? Será que de fato a gente foi grato em todas as circunstâncias? Fomos essa pessoa que agradeceu e deu graças por tudo? Ou nós muitas vezes estávamos reclamando, com dúvida, com medo, achando que Deus não sabia o que Ele estava fazendo? Quando a gente fala para você encerrar o ano com gratidão e com fé, é porque a gratidão ela é benéfica. Ela faz bem para a saúde, ela faz bem para a mente. Quando a gente olha os benefícios da gratidão, a gratidão, uma pessoa que tem um coração agradecido, grato, que olha mais as coisas que tem para agradecer do que aquilo que tem para reclamar. Quando nós olhamos e vivemos a gratidão, nós aliviamos o estresse. A gratidão gera em nós emoções positivas. Um coração grato fortalece os nossos relacionamentos. Ninguém aguenta ficar do lado de alguém que só murmura, que só reclama. Alguém que é grato, que é agradecido, que dá ação de graças, é alguém que encanta, então fortalece seus relacionamentos, ajuda a promover a empatia, melhora a saúde física e emocional, porque você está sendo grato, torna as pessoas menos materialistas, porque você foca naquilo que você já tem, e não em conquistar e ter mais. Ajuda a reconhecer o quanto você já tem. Em vez de ficar olhando o que não tem, a gratidão faz com que a gente olhe aquilo que nós já temos e agradecemos a Deus. Ajuda a reconhecer o que tem, fortalece a autoestima, reduz o risco de depressão e traz para nós uma visão positiva da vida. Esses são alguns benefícios da gratidão. Benefícios físicos e emocionais. Sem dizer dos benefícios na nossa vida com Deus, porque a gente vai ser alguém que agrada a Deus, por sermos gratos. E se tem alguém que era grato, quando a gente olha o texto de Filipenses, era o apóstolo Paulo. Eu não sei como foi o seu ano, mas talvez você viveu alguns momentos de aperto, de provas, de lutas. Este homem também passou por isso. Aqui ele estava preso, encarcerado, impedido de continuar o trabalho missionário. E mesmo preso, olha o que ele declara nessa carta. Eu sei o que é estar necessitado. Sei o que é ter mais do que é preciso. Eu aprendi o segredo de me sentir contente. Independente das circunstâncias, em todo lugar, em qualquer situação,
quer esteja alimentado ou com fome, quer eu tenha muito ou tenha pouco, eu aprendi o segredo de viver e de se sentir contente, de me sentir contente. Portanto, querido, experimente a gratidão todos os dias. Não depende das circunstâncias, não depende do que nós estamos vivendo. Paulo estava vivendo um momento de estar preso, encarcerado, e ele descobre a alegria, ele aprende o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Será que só vamos ser gratos para Deus e vivermos de um coração agradecido quando está tudo certo, tudo bom? Paulo está dizendo para nós que não. Portanto, encerre 2023 com um coração grato, com fé. Porque é muito mais fácil a gente ver pessoas insatisfeitas, ingratas, amarguradas. Porque algumas coisas não saíram como elas planejaram. Algumas coisas não aconteceram como elas tinham imaginado. O ano não foi aquilo que elas tinham planejado. Mas se aprendermos a ser grato em todas as coisas, inclusive nas pequenas, como Paulo está dizendo aqui, eu sou grato, eu sou agradecido, eu vivo feliz tendo o que comer e não tendo o que comer, tendo muito ou tendo pouco. Quando a gente aprende a viver isso, em todas as coisas, inclusive nas coisas pequenas, o nosso coração faz com que a graça de Deus se manifeste na nossa vida. Paulo está aqui desenvolvendo um coração grato, ao ponto de declarar que ele permanece feliz em qualquer situação. E não depende das circunstâncias, ele vai continuar sendo agradecido a Deus. Ele vai continuar louvando a Deus. Ele vai continuar bendizendo a Deus. Quando expressamos a nossa gratidão, principalmente nos momentos de adversidade, sabe o que nós aprendemos? Aprendemos que o egoísmo que muitas vezes nós temos, ele fica de lado. Porque no momento da necessidade a gente tem aquela ideia de que Deus tem que vir logo nos socorrer, porque nós somos o filho preferido dele. E a gente não pode sofrer. E aí quando a gente é grato também no momento da necessidade, a gente tira o foco, a gente tira a prioridade, a gente tira essa preocupação daquilo que a gente está passando. E a gente coloca esse foco, essa prioridade em Deus e naquilo que Deus está fazendo conosco. E aí a gente experimenta a gratidão. E a gente precisa experimentar essa gratidão todos os dias. Pelo fato de você estar vivo, já é o motivo de você ser grato a Deus. Ter a oportunidade de acordar para mais um dia, de viver os propósitos de Deus mais um dia, de buscar o seu reino mais um dia, é um motivo de gratidão. Portanto, querido, quando você acorda, quando você abre os olhos logo pela manhã, você agradece a Deus pela vida, pelo dom da vida. Deus, obrigado pela vida. Obrigado por eu estar aqui. Mais um dia para cumprir os teus propósitos. Mais um dia. E eu quero desafiar você a fazer um exercício para você experimentar a gratidão todos os dias. Aprender a viver contente não é fácil, é um desafio. Depende de nós um exercício. Adote o hábito de no final do dia buscar pelo menos 3 motivos que você teve naquele dia para ser grato a Deus. Ao invés de você chegar no final do dia e fazer lá uma avaliação de tudo que deu errado, chegue no final do dia e escreva pelo menos 3. Se 3 for muito difícil, começa em 1, depois vai para 2, depois vai para 3. Mas coloque ali alguma coisa que você tem como motivo para ser grato a Deus desse dia que Ele te deu. Sabe o que você está fazendo? Você está trazendo para você um hábito de olhar e focar no que você tem para agradecer e não naquilo que você quer focar, que é para reclamar ou não deu certo. Não que você não vai ver o que não deu certo,
não vai mudar a rota, não vai fazer um planejamento diferente, mas experimente a gratidão todos os dias, chegando no final do dia, quais são os motivos que eu tenho para ser grato a Deus hoje? O que Ele me deu hoje? O que aconteceu? Onde eu vi o cuidado dEle? Comece a fazer esse exercício. Tenha esse hábito. Você vai modelar a sua mente a deixar de focar somente no que você acha que não está dando certo, para aquilo que você tem para agradecer. Você vai viver uma mudança completa do seu jeito de olhar as coisas. Portanto, encerre 2023 com gratidão, com celebração. E segundo, encerre esse ano avaliando a sua trajetória até aqui. E se preciso for, realinhe a rota. Você vai precisar realinhar a sua rota. Deus, através da sua palavra, Ele é incansável em nos mostrar, em apontar qual é o caminho certo, correto. Ele nos concede a graça de nós podermos, em alguns momentos, ajustar a rota. Voltar ao caminho dEle e sair do nosso caminho. Porque muitas vezes a gente deixa o caminho de Deus para seguir o nosso caminho, a nossa vontade, os nossos planos. E o que Deus tem para você, querido, é um caminho próspero, de conquistas, de maturidade. E muitas vezes, quando a gente sai do caminho daquilo que Deus estabeleceu para nós, a gente começa a carregar pesos extras que nos fazem chegar atrasados. Portanto, é momento agora de nós avaliar a nossa trajetória, avalie esse ano. Será que você não precisa realinhar essa rota? Será que você não precisa mudar alguns hábitos? É possível que ao longo desse ano você tenha sofrido algumas tristezas, decepções. Será que você não está carregando mágoas que precisam ser deixadas de lado? Realinhar o foco, o objetivo com confiança em Deus e lembrar que Ele já possui o melhor para nós, mesmo a gente não conhecendo e não sabendo disso. Por isso eu trouxe esse texto. Olha o que o mesmo Paulo em Filipenses ele declara: não, irmãos, eu não alcancei, mas eu concentro todos os meus esforços nisso. Eu esqueço do passado e olho para o que está adiante. Eu esqueço aquilo que ficou para trás e foco, olho no que está à minha frente. 2023 trouxe para você, com tudo que você viveu, um autoconhecimento profundo. Talvez você viveu experiências nesse ano que fez você se conhecer melhor. Coisas que você não sabia sobre você mesmo. Mas ao viver e ao experimentar, isso trouxe um conhecimento profundo. Um autoconhecimento profundo de você. Antes de iniciar a sua nova jornada para 2024, é preciso compreender a si mesmo. Saber quais são as suas paixões, os seus valores, os seus objetivos. Talvez ajustar as metas, mudar hábitos, mudar prioridades. Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas que você fez esse ano, você não vai ter um ano diferente o ano que vem. Não vai ter um resultado diferente se você está fazendo as mesmas coisas. Não vai colher algo diferente se você está plantando as mesmas sementes. Em 2023 nós vivemos momentos de mudanças. Talvez houve algumas circunstâncias na sua vida que fez você mudar algumas coisas. Alguns hábitos, algumas atitudes, erros, fracassos, talvez aconteceram. E esses erros e esses fracassos que aconteceram esse ano são para nos ajudar a não repeti-los no próximo ano. Para deixá-los de lado. Use-os como trampolins para ajustar a abordagem, para melhorar as suas habilidades. Esteja aberto às mudanças, às adaptações. Às vezes Deus vai trazer para você uma oportunidade que vai requerer de você mudança de direção, mudança de rota. Siga a vontade de Deus. Siga aquilo que Ele tem para você. E encerre 2023 aumentando as suas expectativas.
Mas, querido, onde está apoiado as suas expectativas para o novo ano? Na política? Esse ano vai ser diferente. A gente vai ter eleição municipal. Não, querido. Na economia, 2024 vai ser diferente, porque a economia vai ser diferente. As suas expectativas estão apoiadas no quê? Em quem? Quando eu falo da gente aumentar as nossas expectativas, encerrar esse 2023 com expectativas de que 2024 vai ser um ano ainda muito mais abençoado, não é uma expectativa em homens, em coisas, é em Deus. Porque o Deus que nós servimos, Ele declara isso para nós. Eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem, não de mal, para lhes dar um futuro pela qual vocês anseiam. Eu trouxe uma outra versão que diz: eu conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de paz, de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar para vocês esperança e um futuro. São esses planos que eu quero viver. É isso que eu quero receber de Deus, aquilo que Ele está preparando para mim. E não o que eu acho que eu tenho que receber. Quando a gente olha esse capítulo 29 de Jeremias, quando a gente olha o contexto em que eles estavam vivendo, o capítulo 29 de Jeremias traz uma carta de Deus para o povo de Deus. E esse povo estava exilado na Babilônia, no lugar onde as pessoas ali não conheciam a Deus. A prática daquelas pessoas não era uma prática religiosa como os israelitas estavam acostumados. O povo levado cativo para a Babilônia está com o coração triste, entristecido, sem esperança pela situação em que eles se encontravam. Deus levanta então esse profeta para dizer àquele povo: eu não me esqueci de vocês, eu tenho planos para vocês, e meus planos para vocês são planos de bem, de fazê-los prosperar novamente. Eu não quero causar dano em vocês. Ele permitiu o exílio para curar aquele povo da desobediência, mas aquele Deus Todo-Poderoso continua dizendo para mim e para você hoje também: eu tenho algo inédito para vocês. O que nós vamos viver no próximo ano será algo muito especial, porque Deus está preparando para nós de uma forma toda especial. Portanto, querido, aumente as suas expectativas em Deus, nas promessas dEle, do que Ele pode fazer, e não no homem, não na política, não na economia. Esse versículo nos fala de Deus, e de um Deus que nos conhece, de um Deus que tem planos bons para nós, de um Deus que de forma soberana dirige os nossos passos. É esse o Deus que nós servimos. E é por isso que nós podemos chegar no final de mais um ano e declarar que Ele continua sendo bom. Porque os seus planos para nós são planos de bem, de bondade, de graça. Nós não podemos ver o futuro, o ano de 2024 todo. Mas esse versículo, ele nos dá ânimo e promete que Deus tem um futuro e que nós podemos esperar em Deus um ano abençoado, independente do que a gente venha passar ou enfrentar. Amém? É nisso que nós devemos crer, querido. É dessa forma que a gente tem que terminar o ano. Tem mais uma promessa. Se Jeremias 29 para você não está bom, olha o que Paulo falou lá em 1 Coríntios 2:9. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que Ele o ama. É esse Deus que nós servimos. Um Deus que prepara algo muito melhor e maior do que a gente imagina, do que a gente pode planejar. Numa outra versão, esse mesmo versículo diz, como dizem as Escrituras, o que ninguém nunca viu, o que jamais alguém pensou que podia acontecer. Foi isso que Deus preparou para aqueles que amam a Ele.
Sabe o que Paulo está dizendo aqui para mim e para você? Que vamos encerrar 2023 com aumento na nossa expectativa, da esperança, da confiança da palavra de Deus. Deus dizendo assim para nós: você chega no final de mais um ano declarando: olha, eu tinha muitos sonhos e muitos planos para mais um ano, mas Deus fez muito mais do que eu podia imaginar. E talvez você já pode declarar desse ano isso. Quantas coisas que Deus fez, que Ele tem feito, a forma como Ele está agindo na sua vida. Mas, querido, encerre 2023 debaixo dessa promessa. E debaixo de uma promessa dessa, tem como encerrar o ano sem ser com gratidão? Com fé? Debaixo dessas promessas, não tem como não colocar em nossa vida o hábito da gratidão. Porque esse é o Deus que nós servimos. E muitas vezes nós permitimos que as circunstâncias que a gente passa façam a gente se esquecer de tudo isso. E é por isso que nós nos pegamos reclamando, murmurando. Querido, o nosso foco tem que estar em Deus. Somente nele. O segredo da felicidade é contar as bênçãos de Deus, enquanto outros estão somente somando seus problemas. Eu quero contar as bênçãos de Deus e não ficar somando os problemas. Qual vai ser a sua escolha? Deus tem boas notícias para você. Nessa noite eu quero trazer aqui boas notícias de Deus para o seu coração hoje, para que você encerre 2023 com gratidão e com fé. Primeiro, Deus, Ele nos ama. Ele cuida de nós nos detalhes. Amém? Não se esqueça dessa verdade. Deus, Ele nos ama e Ele cuida de nós nos detalhes. Nos detalhes. Deus está pronto para nos ouvir. Ele está pronto para ouvir o nosso clamor, ouvir o nosso choro, ouvir o nosso grito de socorro, ouvir a nossa gratidão. Deus não se esquece das suas promessas. Querido, essas são as boas novas de Deus para o seu coração hoje. Ele não se esquece das suas promessas. Quer mais? É Deus que nos dá forças. Ele é refúgio e fortaleza. Ele é refúgio e nossa força. Quinto, tudo que nós precisamos vem de Deus. É por isso que eu busco nele a satisfação. Sabe por que Paulo declarou que ele havia aprendido o segredo de viver contente em toda e qualquer situação? Porque Paulo buscava satisfação, contentamento em Deus, não nas circunstâncias. Por isso que mesmo preso, ele continua dizendo: estou feliz, estou bem com Deus, estou agradecendo. Porque tudo o que nós precisamos, querido, vem de Deus. Seu trabalho, saúde, tudo que você precisa, querido, vem de Deus. Vem de Deus. E o último, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Essas são as boas notícias de Deus para o seu coração hoje. Porque eu quero te desafiar, querido, a você encerrar o ano de 2023 com gratidão e com fé. Somente isso. Gratidão pelo que Deus fez, pelas bênçãos que Ele derramou, ou pela sua vida. Se você acha que não recebeu nada. E fé. Fé nas promessas, fé nesse Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Vamos ficar de pé? E vamos agradecer? Vamos terminar. Eu sei que tem algumas quartas-feiras ainda, mas vamos encerrar esse ano com gratidão e com fé.
Essa é a atitude que nós precisamos ter no nosso coração. Não permita que as circunstâncias, as adversidades, as lutas, façam você terminar esse ano olhando só elas. O seu foco não deve estar nelas. O seu foco está em Deus. E quando os meus olhos estão no Senhor, quando a minha esperança, minha confiança está no Senhor, querido, eu posso passar o que for, meu coração continua sendo grato, porque eu tenho um Deus, um Pai que cuida de mim. E se Ele permitiu, Ele sabe o que Ele está fazendo. E na hora certa, Ele vai tirar, Ele vai curar, Ele vai abrir uma porta, Ele vai mostrar que eu não estava sozinho. E eu sei disso. Vamos cantar? Vamos fazer desse cântico a nossa oração? Mas que seja algo verdadeiro. Que você acorde todos os dias com essa intenção de agradar.